Agora 11 horas e 14 minutos, a gente muda de assunto, fala sobre saúde, porque novembro é sempre aquele mês em que a gente reforça a importância de combater o câncer de próstata, especificamente por causa da campanha Novembro Azul. São cerca de 72 mil novos casos no Brasil a cada ano, é o segundo tipo de câncer mais comum entre os homens, fica atrás só do câncer de pele não melanoma. Para falar um pouco mais sobre isso e sobre os novos tratamentos que surgiram recentemente, entender um pouco o que está à disposição hoje em dia da população. Eu converso agora com Lucas Monsignori, ele é radiologista intervencionista e presidente da Sociedade Brasileira de Radiologia Intervencionista e Cirurgia Endovascular. Lucas, bom dia, muito obrigado pela sua participação aqui na CBN. Bom dia, Guilherme. É um prazer estar aqui junto de vocês. Aproveitar para cumprimentar todos os ouvintes. Lucas, como é que é? Eu queria um panorama seu aí de como que está essa situação, né, do combate ao câncer de próstata, do monitoramento precoce. A gente está falando aqui de São Paulo, que eu acho que acaba sendo, em alguns casos, né, em alguma medida, uma vitrine para todo o país, mas a gente sabe que tem muita desigualdade. Como é que você diria que está isso, né? A gente tem aí muitos casos, é o segundo tipo de câncer, mais comum entre os homens, mas é também, de certa forma, um tabu a forma, né, a busca do homem por um acompanhamento de saúde como um todo, mas dos tratamentos e quando a gente fala de próstata especificamente ainda mais, qual que é o seu panorama sobre essa situação hoje em dia, Lucas? Guilherme, você tocou num ponto bastante interessante que é a questão do tabu, né? Hum. Essas campanhas, a campanha Novembro Azul, ela tem uma importância muito grande para tentar quebrar esse tabu, né? Os homens, já por natureza, eles buscam menos os médicos para poder passar por qualquer problema de saúde, qualquer avaliação. Então, quando se fala de próstata, ainda mais com a questão do tabu, do exame físico, né? Que envolve o toque retal, os pacientes, os homens têm até mais medo de buscar, né? E às vezes também por conta do diagnóstico, que eles não querem ouvir o diagnóstico, não querem descobrir, não querem, né? Só que a importância dessas campanhas é de que quanto mais cedo se conseguir fazer o diagnóstico, melhor vai ser o resultado do tratamento, né? Mais chance de vida o paciente tem. É isso que eu ia perguntar para você, porque é quase um contrassenso, né? Se a gente pensa racionalmente sobre esse tabu e os impactos dele, a gente percebe que não faz o menor sentido, porque quanto mais esse tabu adia a busca por um diagnóstico, vai se complicando. Eu queria entender isso, assim, o quanto que o diagnóstico tardio, que pode ser causado pelo tabu, pode ser uma das consequências desse tabu, o quanto que esse diagnóstico tardio está correlacionado a um agravamento de casos, há uma dificuldade até de se manter a qualidade de vida dessa pessoa. Ou seja, se descobre antes, isso é benéfico para o tratamento como um todo. Sim, sim, com certeza. O paciente, ele, quando ele tem o diagnóstico precoce, ele frequentemente não tem nenhum sintoma. Então, se o paciente vai aguardar qualquer sintoma prostático para poder aí buscar auxílio, né, para ir descobrir o tumor, ele vai estar de fato num estágio extremamente avançado, onde talvez não existam nem mais tratamentos para oferecer para o paciente. Então, é muita diferença que se faz quando o diagnóstico é precoce em todo câncer, né? Em especial no câncer de próstata aqui, e no mês passado no câncer de mama, que também é uma situação onde o diagnóstico precoce é possível, existem rastreios e faz muita diferença. Você falou que pode ser uma doença silenciosa. Quando ela se manifesta, de que forma que ela se manifesta? Quais são os sinais? Sim, quando se manifesta, ela pode se manifestar por sangramento para urinar, pode se manifestar às vezes como uma condição parecida com o aumento do volume prostático, então às vezes com uma dificuldade em urinar, né? E eventualmente dor local. E quando muito avançado, você pode ter alterações do próprio reto, do intestino, e acaba tendo sangramento intestinal, mas aí são situações bastante avançadas. Sim. Bom, sua especialidade, doutor, é a radiologia, né? Queria entender, assim, pensando nessa área especificamente, a gente tem tido avanços, novas técnicas que podem ajudar no tratamento da doença. Hoje em dia, dá para ter um tratamento e um acompanhamento pouco invasivos, que mantenham a qualidade de vida desse paciente. O que que tá aí de mais novo, de ponta nessa especialidade, doutor? Certo. Sim, eu sou radiologista intervencionista. Só para explicar um pouquinho do que se trata a minha especialidade, a minha especialidade utiliza os mesmos métodos que normalmente se utilizam para o diagnóstico, só que além do diagnóstico, eu utilizo eles para enxergar o meu tratamento, tá? É diferente do radioterapeuta, por exemplo, que Uhum. utiliza a radiação como
tratamento. Eu não utilizo a radiação. Eu utilizo, por exemplo, o raio-x para enxergar o meu catéter indo até um local, utilizo ultrassom, a tomografia para ver minha agulha chegar em determinado posicionamento. Então, só para já deixar bem claro a diferença aí que muitas vezes acontece. Em relação às técnicas possíveis, disponíveis para tratamento do câncer de próstata, primeiro lembrar que os tratamentos eles não são para todos os pacientes, dependendo do grau, do nível em que se encontra, um tratamento vai ser mais adequado que o outro, né? No câncer de próstata, o principal tratamento vai ser o cirúrgico. Em algumas condições, a gente tem os minimamente invasivos, que são realizados pela radiologia intervencionista, né? Os dois exemplos principais ali de tratamento curativo para aquele câncer inicial seriam a crioablação, que é um procedimento que utiliza uma agulha para poder congelar o tumor, destruir ele por congelamento, e a eletroporação. A eletroporação utiliza energia para poder elétrica, né, para poder dar choques entre aspas no tumor. Esse tumor vai perder a sua conformação em relação à sua célula, ele vai ter algumas alterações na célula e as células começam a se romper porque a célula perdeu a sua característica normal, né? Então esses são os dois tratamentos que seriam com a alternativa curativa. Mas igual como eu já disse, sempre lembrando que não é todo paciente que vai ter indicação, ele está dentro do rol das opções terapêuticas. E o que eu ia te perguntar, doutor, é se, ok, né, em alguns casos pode não ser recomendado, em outros pode. Nos casos em que pode ser recomendado, são técnicas que hoje em dia elas são também oferecidas no atendimento público ou são ainda recursos específicos no particular? Qual que é a realidade hoje em dia do acesso para quem tem a Sim, recomendação? sim. Atualmente o acesso é restrito. Hum. Esses métodos ainda não estão disponíveis em larga escala no serviço público. É, estão iniciando alguns usos em protocolos de pesquisa, mas ainda o uso geral não no sistema público. No privado, ele não tem o ressarcimento previsto pela ANS. Então, ele acaba sendo por conta de uso particular, né? O paciente paga pelo tratamento. Em algumas vezes, os convênios liberam, mas ele não é de liberação obrigatória. Então, de fato, o acesso ele ainda é restrito no Brasil. Uhum. Não é uma questão de uso corriqueiro, não. Uhum. Seria um avanço, provavelmente, né? Se a gente Sim, passasse a ter disponibilizado para mais pessoas, mas com certeza já é uma boa notícia o fato de estar disponível para quem tem a indicação e pode ter essa disponibilidade no serviço particular também de saúde. Bom, eu conversei com o Lucas Monsignori, radiologista intervencionista e presidente da Sociedade Brasileira de Radiologia Intervencionista e Cirurgia Endovascular, sobre esse panorama da saúde masculina, o foco no câncer de próstata e aí a quebra desse tabu para todo mundo poder manter a saúde em dia. Lucas, obrigado, viu, pela sua participação. Bom trabalho para você por obrigado, aí. Guilherme. Obrigado, eu que agradeço o convite.